Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje falamos sobre um estudo bem-estar e felicidade nas escolas. E o que parece evidente neste estudo é que professores inquiridos são menos felizes do que os alunos. Olá, Eduardo, boa tarde. Isto está relacionado com a idade? Não, Judite, vamos lá ver. O estudo é um estudo muito engraçado, porque no fundo acaba por tentar perceber como é que se manifesta o bem-estar dos alunos, o bem-estar dos professores na vida como na escola e a esperança que têm em relação ao futuro. De facto, quando se compara a esperança que eles projetam no futuro, quer os professores, quer os alunos, de uma forma muito clara, imaginando-se a 5 anos de distância, dizem sim, eu tenho esperança que daqui a 5 anos o meu futuro seja muito melhor. Professores e alunos, é uma coisa absolutamente clara. É evidente que a percentagem de alunos a fazer isso é 4 vezes superior à dos professores. Portanto, o que não deixa de ser engraçado, sobretudo quando nós acabamos por viver numa atmosfera cheia de crises, crise climática, crise económica, crise. E quando nós imaginamos que os adolescentes viverão esmagados por isso, de alguma forma cercados por nuvens negras, eles não tomam sequer isso em consideração. Eles dizem, sim, eu não tenho dúvidas nenhumas que tomando, imaginando a minha vida, a 5 anos de distância eu vou estar muito melhor do que me sinto hoje. Os professores dizem o mesmo. É evidente que o entusiasmo dos alunos dá-lhes outra velocidade de cruzeiro, o que não quer dizer que as pessoas sejam pessoas infelizes. Não se sentem capazes de ser tão entusiásticos e tão felizes como os alunos. Eduardo, há aqui um pormenor que os alunos valorizam muito, um dos indicadores a que dão mais importância é a relação que mantêm com os professores e valorizam-na mais do que o desempenho escolar e o contexto socioeconómico. Isto é um indicador positivo. Isso é um indicador inacreditável. Mesmo para todos nós que acabamos por contribuir para a organização de estudo. Este estudo é um estudo da Escola Amiga da Criança, que é uma colaboração muito estreita entre a Confap e a Leia, e quem fez este estudo foi, no essencial, a Universidade Católica Portuguesa do Porto, com auxílio depois da Helena Marujo e da Margarida Gaspar de Matos, e comigo também um bocadinho na retaguarda. E aquilo que nos surpreendeu foi justamente isto, ou seja, quando nós imaginamos que os alunos estão centrados na sua vida, nos seus projetos, quando nós passamos a vida a ouvir muitas pessoas a afirmar que no fundo eles são egoístas, que estão descentrados da realidade, que só pensam no dia da manhã e nunca no dia depois da manhã, os dados, estamos a falar de uma amostra de mais de 3 mil alunos e de mais de 5 mil professores, os dados dizem-nos exatamente o contrário. O que eles dizem é, bom, eu quando olho para mim, para o meu bem-estar pessoal, evidentemente que ter boas notas ou não tem um impacto muito grande. Mas quando eu olho para o meu bem-estar na escola, aquilo que faz a diferença é a minha relação com os professores. Ou seja, ao contrário daquilo que às vezes nós imaginamos, os alunos acabam por nos dizer, bom, o que é que eu preciso para estar bem com a minha vida? Dos meus pais. E do que é que me faz falta para estar bem com a escola e dos meus professores? E isto é incrível, porque eles estão a dizer atenção, nós queremos que de facto percebam
que as nossas relações, aquilo que faz diferença na nossa vida, na maneira como a projetamos e a vivemos, aquilo que faz diferença são as pessoas significativas para nós, e não outra coisa que não isso. O que é, de facto, incrível. Já agora, Bruno, há aqui um pormenor que é muito engraçado. É que quando nós avaliamos o bem-estar dos professores, os professores dizem assim, o que é muito, muito, muito importante para eu me sentir bem com a escola, bom, o bem-estar que eu tenho com os meus alunos gostarem de mim. Que é muito engraçado, porque, no fundo, quando se fala de inteligência artificial e, às vezes, de um conjunto de aspectos que parecem deixar a escola numa realidade quase subalternizada, de repente os alunos adoram os professores e os professores não passam sem os alunos. Há aqui também um pormenor interessante que é a felicidade diminui nos elementos do sexo feminino em relação aos do sexo masculino, quer em alunos, quer em docentes. Eu acho que se pode, e é um dado muito curioso. É um dado muito curioso, sim, porque isto pode-se ler de muitas maneiras. Pode-se ler porque, de facto, a maneira, as expectativas que os rapazes colocam, os rapazes e os professores de sexo masculino colocam na escola, acaba por estar mais dependente dos colegas do que propriamente das relações significativas que os professores e os alunos têm entre si, mas também é verdade que, desde muito cedo, quer os professores, quer os alunos rapazes, têm a ideia de que talvez não precisem de transpirar tanto para terem o sucesso, tomando em consideração o dia 2 e o futuro. E, portanto, é como se, no fundo, de facto, os rapazes vivessem mais descontraídos quando se trata de imaginar o seu futuro, porque, no fundo, parecem, por outras palavras, ter a ideia de que o têm mais assegurado e mais garantido. Eduardo, há aqui também outro dado revelado por este estudo que diz que quer os alunos, quer os professores das escolas públicas revelam um menor sentimento de bem-estar na escola do que os das privadas, embora revelem maior percepção de bem-estar geral. O que é que isto significa? Significa que os alunos da escola pública estão melhor, sentem-se melhor do que os outros das escolas privadas, menos na escola? Não, quer dizer que, no fundo, eles, quando se tomam em consideração em termos de olharem-se para si próprios, para aquilo que são, para aquilo que sentem, para aquilo que pensam, se sentem particularmente bem, mas curiosamente depois a receptividade, a maneira como a escola os acolhe e de alguma forma os significa é que depois faz a diferença. E isso é também muito engraçado a outro nível, Bruno, que é, curiosamente, eles têm a noção que fora da escola a relação que têm com a vida e com o mundo é uma relação mais satisfatória do que às vezes nós imaginaríamos, mas evidentemente que também têm a noção que muitas vezes as condições que as escolas públicas e as escolas privadas lhes dão são de forma muito clara diferentes. Não deixa de ser, todavia, curioso um pormenor, que é um pormenor que nos surpreendeu por completo, que é, curiosamente, os aspectos socioeconómicos não são vividos pelos alunos como um obstáculo ao bem-estar que eles têm na escola. Ou seja, é como se, no fundo, eles dissessem por outras palavras, e os resultados a esse nível são muito significativos, que, por mais que venham de sítios diferentes, sejam diferentes, tenham recursos diferentes fora da escola, se sentem vividos por ela de uma forma tendencialmente justa. E isto é muito engraçado, porque, do ponto de vista dos alunos, a escola parece estar a conseguir ser igual para todos. Curiosamente, no que diz respeito à questão do contexto socioeconómico, ele afeta negativamente o bem-estar nas raparigas, mas não nos rapazes. Pois, porque depois os rapazes sentem que o bem-estar depende muito mais do grupo de iguais do que propriamente das questões que têm a ver com o bem-estar económico e, portanto, há quem diga que isso só é possível porque depois as raparigas são mais ciosas de muitos pormenores que têm a ver com o facto de se sentirem bonitas e vestidas com um conjunto de aspectos que as condições socioeconómicas lhes podem dar, e os rapazes parecem não viver isso
com essa importância. É como se eles dissessem, enfim, se eu estiver bem com os meus professores e com os meus alunos, o resto acaba por não ser tão importante assim. Vale a pena ler o estudo na globalidade, porque de facto tem pormenores muito interessantes, como estivemos a ver aqui neste Porque Sim Não É Resposta. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá pode sempre ouvir-nos em podcast, também no site do Observador, e pode continuar a escrever-nos para eduardo.sá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. E até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.